Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os queridos e as queridas. Nessa manhã de domingo, de uma forma muito especial, nós nos reunimos no dia da ressurreição. E hoje é o dia em que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? É este o tema do nosso estudo na nossa escola bíblica dominical. Eu gostaria que você pudesse pegar a tua Bíblia e abrir no texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 12. E também vamos trabalhar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o verso 23 até o verso 34. Por favor, então, Êxodo, capítulo 12. Fica com a tua Bíblia aberta e nós vamos trabalhar alguns textos. A nível de introdução, queria lembrar algumas coisas à amada igreja. Lembrar que o povo de Deus estava na escravidão do Egito. Os irmãos conhecem a história, desde José, Jacó, todos foram para o Egito. E esta caminhada para o Egito se tornou depois, com o passar do tempo, uma escravidão. E o povo de Deus estava ali, escravo, há 430 anos, debaixo de jugo e debaixo de sofrimento. Todavia, não podemos esquecer de que Deus havia prometido um libertador. Deus suscitaria alguém que viesse para libertar o seu povo desta escravidão. Este era Moisés, era o tipo de Cristo, aponta para Jesus, aquele que libertaria o seu povo da escravidão definitivamente. Muito bem, então Jesus levanta Moisés, suscita Moisés como o libertador, envia Moisés até Faraó com a seguinte mensagem: Deus mandou você libertar o seu povo. O coração de Faraó é endurecido, e a palavra de Deus nos informa que o próprio Deus endurece o coração de Faraó. E o objetivo desse endurecimento é para que a glória de Deus se manifestasse, para que Faraó e todos os povos pudessem reconhecer que Deus é Senhor e que Deus age segundo a sua vontade e o seu decreto. Que Deus é o Deus que liberta o seu povo, é o Deus que cumpre com as suas promessas. Então Deus envia 9 pragas ao Egito, como sinal do seu poder. Faraó, com o coração endurecido, não liberta o povo de Deus. Então Deus envia a última praga, a 10ª praga, aquela que era o último golpe de Deus, o golpe fatal de Deus sobre os egípcios, sobre Faraó e sobre o povo do Egito. Deus envia a praga da morte, a última praga, o golpe final, a matança dos primogênitos dos egípcios, tanto homens como de animais. O único meio de salvar daquele juízo, o único meio pelo qual os israelitas poderiam se livrar daquele anjo da morte, da condenação da morte, do anjo que viria à meia-noite, passaria sobre todas as casas do Egito, era o sangue do cordeiro que deveria ser passado nos umbrais da porta. Então a ordem de Deus era que todo o povo de Deus pudesse se reunir na sua casa e pudesse ali estar com a sua família e pudesse então imolar um cordeiro, matar um cordeiro, e que o sangue desse cordeiro que fosse imolado deveria ser passado nos umbrais da porta, e onde o anjo da morte verificasse que ali havia o sinal do sangue do cordeiro, a morte passaria por cima. A condenação e o juízo de Deus não entraria dentro daquela casa, mas aquela casa estava liberta, livre. Todos que estavam dentro daquela casa estavam libertos do anjo da morte, do juízo de Deus. Esta é a Páscoa do Senhor. Qual é a mensagem da Páscoa? O que aprendemos sobre a Páscoa? Gostaria então que nós pudéssemos refletir em alguns pontos importantes como estudo dessa manhã. E o primeiro deles é que o cordeiro
da Páscoa, o cordeiro que deveria ser imolado, o cordeiro que deveria ser sacrificado, era o cordeiro segundo o padrão estabelecido por Deus. Não era qualquer cordeiro, não era qualquer um, mas era o cordeiro identificado por Deus. E lá no Êxodo, capítulo 12, no verso 5, vai dizer que o cordeiro deveria ser sem defeito, macho e de 1 ano. Deus estabelece o padrão desse cordeiro. O cordeiro sem defeito, o cordeiro imolado na Páscoa judaica, apontava para o verdadeiro cordeiro, aquele que definitivamente deveria tirar o pecado do seu povo, deveria definitivamente livrar o seu povo da condenação da morte. João Batista vai nos responder quem é este cordeiro. João capítulo 1, verso 29, Evangelho de João. João Batista, ao ver Jesus se aproximando e vindo ao seu encontro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro perfeito, que é plenamente santo, que não conheceu o pecado. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, santo, sem defeito, sem mácula alguma, concebido por obra do Espírito Santo de Deus, para que por meio dele, santo e sem defeito, a justiça de Deus fosse aplacada e nós pudéssemos ser libertos, porque o sangue do Cordeiro é do Cordeiro sem defeito. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 22, diz: o qual não cometeu pecado. Jesus não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Santo, santíssimo é o Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus é santo. Lá em 1 de João, no capítulo 3, no verso 5, a primeira epístola de João, diz assim: vocês sabem que ele se manifestou, que Jesus, na plenitude dos tempos, ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma humana, ele se tornou homem, plenamente homem, ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Este é o Cordeiro escolhido por Deus, o Cordeiro segundo o padrão estabelecido por Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que foi morto e que derramou o seu sangue em nosso lugar. Isso é muito importante, queridos. É aquele que vai morrer em nosso lugar. É aquele que derrama o sangue em nosso lugar. Nós somos pecadores. Nós somos injustos. Nós somos indignos. Nós que ofendemos a Deus. Mas o nosso sangue é sangue de pecador. Não há em nós justiça alguma. Portanto, a única maneira de ser liberto da condenação do pecado, do juízo de Deus, da ira de Deus, é o sangue do Cordeiro que foi apontado por Deus, do Cordeiro sem mácula e sem defeito, do Cordeiro que deveria derramar o seu sangue para morrer em nosso lugar. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 6, no capítulo 12, desculpa, o verso 6, o verso 7, o verso 12, o verso 13, o verso 21, o verso 24, ele vai apontar para este Cordeiro morto e para o sangue do Cordeiro derramado, e o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta. É este sangue que nos livra, era este sangue que livrou o povo judaico, o povo de Deus, da ira de Deus, do anjo da morte que passou à meia-noite sobre os egípcios. O Cordeiro morto da Páscoa judaica, o Cordeiro que derramou o sangue, que foi passado nos umbrais da Páscoa, da porta, aliás, na Páscoa judaica. Este Cordeiro, ele estava apontando para Jesus Cristo. O sangue de Jesus, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, ele trouxe salvação ao povo de Deus. Por quê, queridos?
Porque haveria necessidade de derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o sangue daquele que é puro, daquele que é santo, daquele que não tem nenhuma mácula. Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Apocalipse no capítulo 5, verso 9 diz que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, segundo o padrão estabelecido por Deus. Jesus, queridos, foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar, porque não tínhamos como pagar pela nossa dívida, porque somos impuros, porque somos pecadores, porque o nosso sangue é sangue de pecador. A morte de Cristo, então, é uma morte vicária. A morte de Cristo é uma morte substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade do seu povo. O inocente morreu pelo culpado. Cristo Jesus, o Santo, foi ele que se entregou por nós e se ofereceu por nós, segundo aquilo que foi estabelecido por Deus, para a glória de Deus, para a remissão dos nossos pecados. Terceiro lugar, a Páscoa deve ser celebrada pelo povo da aliança, queridos. Você vai ver isso aí lá em Êxodo capítulo 12, e você vai encontrar algumas coisas interessantes. A primeira delas é que o povo de Israel todos os anos deveria celebrar a Páscoa como memorial, como lembrança. Eles deveriam contar aos seus filhos o que Deus fez por eles. Ninguém jamais poderia esquecer. Os povos todos deveriam saber que aquele povo, os israelitas, eram o povo da aliança. Todos deveriam entender e compreender isso. Então eles deveriam contar aos seus filhos, contar a outras nações o que Deus havia feito por eles. Deveriam celebrar a Páscoa, lembrando da salvação de Deus, da redenção de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Agora preste atenção em segundo lugar, queridos. Somente o povo da aliança poderia participar da Páscoa. Somente aqueles que estavam introduzidos na aliança, que faziam parte do povo de Deus, poderiam participar, comer da Páscoa. Verso 43, verso 44, verso 45 e verso 48 de Êxodo capítulo 12. Assim era a Páscoa judaica. Meus irmãos, se você fizer um paralelo agora sobre a verdadeira Páscoa, porque nós estamos fazendo isso nessa manhã. O que é que nós estamos pensando? De que aquela Páscoa era a sombra da verdadeira Páscoa, de que aquele cordeiro que foi imolado ali, lá no Egito, aquele cordeiro que foi o seu sangue passado nos umbrais da porta, ele apontava para o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então na Páscoa verdadeira, a Páscoa cristã, a Páscoa que nós celebramos, irmãos, quem é que pode participar dessa Páscoa? Somente aqueles que foram resgatados pelo Cordeiro de Deus, somente aqueles que foram libertos, somente o povo da aliança, somente esses podem participar da festa da Páscoa, da celebração da Páscoa. Por quê? É simples, porque sem o sangue do Cordeiro não há Páscoa, sem derramamento de sangue não há salvação. Então Cristo derramou o seu sangue para nos tirar da escravidão do pecado, da punição da morte. Cristo nos libertou pelo seu sangue, Cristo nos salvou pelo seu sangue. É pelo sangue de Cristo que temos a vida eterna. A morte de Cristo é a nossa libertação, queridos. A morte de Cristo é o nosso êxodo. Jesus é o cordeiro que foi morto, mas ele está vivo, por isso nós somos alimentados pelo Cordeiro de Deus. Só pode alimentar-se de Cristo quem reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem está debaixo do pacto, quem está debaixo do sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. É por ele que nós somos libertos, salvos, é pelo sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus Cristo que tira o pecado do mundo.
só pode participar da ceia do Senhor, da Páscoa do Senhor, quem está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Se na velha aliança, o sinal da bênção, irmãos, de uma bênção invisível, era a circuncisão, ou seja, todos aqueles que faziam parte do pacto deveriam ser circuncidados como sinal visível de uma bênção invisível. Na nova aliança, nós também temos um sinal, nós também temos um selo, irmãos, de uma bênção invisível. A bênção invisível, queridos, ela se torna visível com o sinal através do batismo. O batismo nos introduz na aliança do povo de Deus. Nós somos introduzidos na Assembleia de Deus, na Santa Assembleia de Deus, com um sinal, e o sinal visível de uma bênção invisível, de uma bênção extraordinária, é o batismo. O batismo é o sinal visível exterior de uma bênção interior. Somente esses que estão introduzidos no corpo de Cristo, somente esses que estão debaixo do sangue do Cordeiro, somente esses podem participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o verso 26. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Participamos do corpo e do sangue de Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, nós participamos da Páscoa, irmãos. Ao nos alimentarmos da ceia do Senhor, nós nos alimentamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, essa é a Páscoa do Senhor. 4 pontos importantes para terminarmos o estudo dessa manhã. Em primeiro lugar, que nós somos libertos do pecado pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, nós podemos celebrar a Páscoa. Nós somos o povo que celebramos a Páscoa, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Nós estamos libertos pelo sangue do Cordeiro. Segundo lugar, Jesus Cristo é o nosso libertador, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, queridos. Nós cremos nisso, nós professamos, nós anunciamos, nós proclamamos com os nossos lábios e cremos com o nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Terceiro lugar, como povo da aliança, debaixo do sangue do Cordeiro, nós então participamos da Páscoa, participamos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Quarto lugar, o povo da aliança alimenta pela fé do Cordeiro de Deus. É pela fé, irmãos, que nós participamos da mesa do Senhor. Nós cremos de fato, queridos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi oferecido por Deus como sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Por isso nós celebramos a Páscoa. Hoje é a Páscoa do Senhor. Hoje é o dia em que nós celebramos que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. Esta é a verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que você esteja como eu, desejoso, ansioso, para o dia que nós vamos nos reunir novamente diante da mesa do Senhor e vamos celebrar, queridos, a ceia do Senhor. Mas lembre-se, queridos, que pela fé nós participamos da Páscoa do Senhor. Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos libertos da condenação eterna, nós estamos libertos da morte eterna, porque Jesus morreu em nosso lugar, porque a morte dele é substitutiva, é vicária, queridos. Ele é o sacrifício perfeito de Deus a nosso favor. Alegre-se nisso, queridos, e que isso seja a alegria da tua vida. Se fortaleça nessa mensagem. Que Deus os abençoe e vos guarde, que Deus derrame graça abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Fique na paz de Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.